e a gente vai estar aprendendo hoje sobre tabelas e sobre gráficos, tá? Tabelas e gráficos estatísticos. Provavelmente vocês já têm uma noção sobre isso, mas a gente vai estudar um pouquinho de uma forma mais aprofundada, tá bom? Então vamos lá, terceiro ano. Primeira coisa, pega o livro de vocês de matemática e abre lá na página 26. Vocês vão perceber que até ali as páginas anteriores nós fizemos em sala. Página 26 não fizemos ainda, então é tudo novo. Abriu? Preparado? Então tá. Na página 26, ela fala um pouquinho sobre tabelas e sobre gráficos, tá? Vocês sabem o que é isso? Se vocês tivessem que explicar para a prof, vocês saberiam explicar para mim? Vocês sabem o que é? Vocês acham? Vamos lá. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, terceiro ano, qual é a função, presta atenção, qual é a função de uma tabela e um gráfico? O que significa isso? Para que ela serve, tá? Tabela e gráfico, a gente consegue encontrar ela em diversos lugares, tá? Em jornais, em revistas, em folhetos, em estudos, na internet, e assim, em lugares nós encontramos essa informação. Mas para que ela serve? Ela serve para que fique mais fácil a nossa compreensão sobre aquilo. Então, o que é? Geralmente, as tabelas e gráficos, eles são resultado de alguma coisa e ela, através dessa dinâmica, ela fica muito mais fácil de a gente entender. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó, a prof colocou aqui uma listinha, consegue ver bem? Sim? Então, assim, ó, uma listinha como se eu fosse no mercado e comprasse esses produtos, tá? Então, eu tenho banana, uva, caqui, maçã, pera, limão e quantidades diferentes. Se eu falar para vocês assim, qual foi o item que eu comprei em maior quantidade? Vocês vão ter que olhar todos eles para me responder. Qual foi o item que eu comprei em menor quantidade? Mesma coisa, vai ter que olhar todos eles para me responder. Só que às vezes essa lista aqui pode ser muito maior. Então fica muito mais difícil de você me responder, você vai demorar muito mais tempo. Aí, através do gráfico dessa informação que eu falei para vocês, olha como fica mais fácil. Porque se eu falar assim para vocês, qual foi o que eu comprei em maior quantidade? Você já sabe, é rapidinho, você bateu o olho aqui e já sabe que vai ser o M de maçã. Se eu falar qual foi o que eu comprei em menor quantidade, mesma coisa, você já bateu o olho, você já sabe que esse aqui que é o menorzinho, que é o U de uva. Então, o que acontece? A tabela e o gráfico, ele tem essa função de tornar mais fácil a nossa compreensão, a gente conseguir identificar de uma forma mais fácil e mais rápida, tá? Aham, reflexão, detetives do saber. Eu sei que vocês já estão craque em investigar as coisas, né? Então, vamos lá. Existem várias funções para a tabela no nosso dia a dia, né? E numa coisa assim que nós encontramos em nossas casas, tabelas enfim, principalmente tabelas, gráficos nem tanto, mas tabelas tem bastante, são nos rótulos dos produtos. Desde o remédio, a comida, o shampoo, tudo vai ter um rótulo, né? Que é aquele papelzinho que tem as informações colado no produto, algumas vezes impresso, né? Aquilo a gente chama de rótulo. Então, assim, ó, o que a prof gostaria que depois vocês dessem uma olhadinha? Que vocês pegassem alguns produtos da casa de vocês e olhassem essa tabela que tem. Porque assim, ó, o que elas vão dizer? O que elas vão dizer sobre o produto, essa tabela, que vocês observassem? E assim, aquelas informações que tem ali, por exemplo, eu pego uma caixinha de leite. E eu vou olhar lá na tabela, tá escrito, vai ter as informações que depois vocês vão descobrir. Mas assim, por que é importante eu saber que aquilo ali? Então é isso que eu quero que vocês façam, tá bom? Que vocês peguem alguns produtos da casa de vocês, olhem as tabelas dos rótulos, olhem o que está escrito e pensem um pouquinho por que é importante eu saber aquelas informações do rótulo, tá? Certo? Então vamos lá. Já sabemos, terceiro ano, qual é a função, para que serve as tabelas e os gráficos. Mas agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é, certo? Para a gente ter bem claro na nossa mente. Tabela é as informações. Então, são os dados coletados. Por exemplo, quando a prof
mostrou para vocês os itens que eu comprei, ou como tem aqui do ladinho no nosso slide ali, tem uma série de produtos e o preço do lado. Isso aqui são as informações, são os dados que eu tô falando, é o que eu tô pesquisando, o que eu quero saber, tá? Então, tabela são as informações. E o gráfico, de uma forma bem fácil para vocês entender, são o desenho dessas informações. Então, o que acontece? Ó, vou voltar aqui no meu exemplo. Se aqui eu tenho as informações, aqui eu tenho o desenho delas. Esse desenho nós chamamos de gráfico, tá? Se vocês conseguirem entender dessa forma, vai embora, tá bom? Gente, tranquilo? Sim, posso continuar? Então, ok. Vamos lá. Qualquer coisa, nota a dúvida que a Pro responde, tá bom? Tipos de gráficos. Agora que a gente já sabe que gráfico é o desenho da tabela, é o desenho da informação, eu tenho que saber que existem vários tipos de gráficos. Ele nem sempre vai ter o mesmo desenho. Esse desenho pode mudar, tá? E eu vou apresentar para vocês alguns dos mais conhecidos e que vão ser importantes para a gente nesse momento, tá? O primeiro gráfico é o gráfico de linhas. Dá uma olhadinha no slide aqui do ladinho. Vocês percebem que na figurinha tem ali, ó, tem 3 linhas, né? Tem uma azul, tem uma assim que parece um cinza e uma que parece assim um laranja, meio marrom. Eles estão tendo vários movimentos, assim, tipo vários zigue-zague. O que que acontece? O gráfico de linhas, ele tem essa aparência, são as linhas desenhadas, tá? E o que que ele vai me mostrar? Para que que ele serve? Para mostrar o aumento ou a diminuição de algo durante um tempo, um certo tempo. Então, imagina que nesse slide aqui, nessa figura que a Prof colocou, eu tô falando, sei lá, da venda do morango, da venda do limão e da venda da laranja. E o período seja uma semana. Só um exemplo, tá, gente? Então, assim, ó. Em uma semana, vamos pegar que o morango é o laranja. Em uma semana, a venda do morango cresceu, depois caiu e agora tá subindo de novo. Entendeu? Então, é isso que o gráfico de linhas me permite. O período de tempo, como é que foi? Ele aumentou ou diminuiu? Tá bom? É fácil, não é difícil, tá? Segundo gráfico. Esse aqui vocês vão ver muitas vezes. Muito mesmo. É o mais comum, talvez. Ele se chama gráfico de colunas ou barras. Para que ele serve? Ele serve para a gente comparar quantidades, tá? Então, o que acontece? Ele é como se fosse barrinhas, né? Pode ser tanto na horizontal quanto na vertical. Então, ele tanto pode ser deitado ou em pé, tanto faz, não importa isso. Mas o importante é que ele nos permite comparar. Porque se eu tenho assim, eu consigo identificar que esse tem mais ou esse tem menos. Então, ele serve para a gente fazer essa comparação de valores, tá bom? Esse é o gráfico de colunas, não esquece. E agora, por último, dos modelos que eu ia apresentar para vocês, o gráfico de pizza. Olha que delícia! De pizza ou de setores. Esse gráfico aqui, ele envolve proporção. Sei lá, prof. Proporção, nós no momento não estudamos ainda, talvez não vamos estudar. Se eu não me engano, acho que é no 4º ou 5º ano que vocês vão ver. Mas não importa, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia do que é. Esse gráfico de pizza, imagina da seguinte forma, que ele todinho, ele tem que somar 100. O total dele é como se fosse 100, tá? O número 100. E daí o que acontece? À medida que eu vou, tipo, comendo os pedacinhos da pizza, ele vai representando uma quantidade. Então, se vocês olharem aqui do ladinho, ó, eu tenho a minha pizza fechadinha, que vale 100%, né, da pizza. O azul é um pedaço que tem 58. Então, se o meu todo é 100, o azul vale 58. O laranja vai valer 23. Então, o que acontece? Os pedaços, eles podem ser diferentes, os números entre eles, não importa. Mas no final, eles vão somar 100. E para que ele serve? Para que serve esse gráfico? Para eu ter uma noção
disso que a prof falou, de proporção. Imagina assim, ó, se de 100 alunos, 58% está fazendo as atividades lindas, maravilhosas, tudo certinho, o que acontece? Eu consigo identificar a quantidade de alunos que está fazendo. Então, para isso que serve esse gráfico de pizza, tá? Para eu identificar essa quantidade também. Existem, além desses modelos, terceiro ano, outros gráficos. Só que, assim, para nós, no terceiro ano, ainda não é interessante. A gente vai estudar um pouquinho mais para frente, tá bom? Então, no momento, gráfico de pizza, gráfico de linha e o gráfico de coluna.